Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por esse período de louvor. Pode tomar o seu assento. Quero cumprimentar aqueles que eu não cumprimentei. Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Cumprimentar aqueles que estão em casa. Gosto sempre de dizer que você seja abençoado aonde você estiver e quando você estiver. A internet nos dá essa possibilidade de poder acompanhar o culto que está acontecendo hoje, na segunda, na terça, na quarta. Então, para quem vai assistir em outro momento, que você seja tão abençoado quanto nós já estamos sendo essa noite e seremos ainda mais através da palavra de Deus. Se você trouxe sua Bíblia, abra junto comigo Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo de número 15. Eu quero compartilhar com vocês alguns versos. Do verso de número 21 até o verso de número 28, é uma passagem muito conhecida. Quero compartilhar algo de Deus ao teu coração. Gosto de dizer que é sempre uma alegria poder servir o teu coração. Estar aqui hoje, com essa oportunidade, para mim é um privilégio muito grande. É um texto muito, mas muito conhecido, que traz lições preciosas. Apenas a leitura do texto já é uma maravilha. É aquele texto que você lê e não tem como você não ouvir Deus falar. É um texto muito rico. A gente poderia fazer uma série só com esses 7 versículos, que é o texto da passagem da mulher cananeia. Marcos também vai contar essa história no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do 24 ao 30, e ele vai identificar ou vai ficar registrado como título a mulher cirofenícia. Mas aqui em Mateus ela é conhecida como a mulher cananeia. Então eu quero ler esses versos com você, do 21 até o 27, e depois caminharmos dentro desse texto, para que Deus possa falar ainda mais ao nosso coração. O verso de número 21 diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Como eu disse, esse texto, ele traz lições preciosas, narrada por Mateus, no capítulo 15, que nós acabamos de ler, narrada por Marcos, no capítulo de número 7. Esse texto vai apresentar algumas expressões que saltam aos nossos olhos, ainda que não esteja descrita no texto. É fácil de identificar através da atitude dessa mulher algumas características. Esse texto vai falar para nós sobre persistência, vai falar sobre humildade, vai falar sobre fé. Não está escrito no texto, mas grita, o texto grita. A gente consegue ver com clareza através da atitude dessa mulher. Nós estamos falando de uma história de uma mulher que, decorrente da situação que a filha enfrentava, ela vai expressar esse amor pela filha, sendo uma mãe obstinada. Ela está determinada, ela sabe o que ela quer. É isso que a gente vai ver nesse texto. Ela sabe o que ela quer. Se a gente for dar um título para
a ministração de hoje, eu diria que o título é: quem sabe o que quer, luta pelo que quer. Quem sabe o que quer, luta pelo que quer. Quando nós desistimos de lutar é porque ainda nós não temos plena convicção do que nós queremos. Quando nós temos clareza do que nós queremos, nós lutamos por aquilo que nós queremos. E aqui a gente vai ver uma mãe obstinada, é a expressão de amor. Então, que isso fique cravado nos nossos corações essa noite. Quem sabe o que quer, luta pelo que quer. E a gente vai aprender lições preciosas a respeito disso com essa mulher. O primeiro verso, porque Mateus começa a narrar no verso 21 e vai até o verso de número 28. Aí, a primeira fala dentro apenas do texto dessa mulher, da história dela, a primeira fala do versículo 21 é: saindo daquele lugar. Então, para nós contextualizarmos, entender de onde é que Jesus saiu e aonde é que Jesus está chegando, porque saindo daquele lugar, Jesus saiu de e chegou em, saiu de e foi para. Então, para nós entendermos o contexto, se nós voltarmos no capítulo anterior, o capítulo de número 14, o verso 34, vai dizer da onde é que Jesus saiu. Jesus, ele atravessou o mar da Galileia e ele vai desembarcar em Genezaré. Jesus chega nessa cidade e muito provável pelos registros que é a primeira vez que Jesus está pisando nesse lugar. Só que a fama de Jesus já tinha se espalhado por toda a região. Quando Jesus ele desce do barco, o povo daquela região, daquela terra, eles reconheceram Jesus. Então alguém que já tinha ouvido falar, esteve em algum outro momento com Jesus, trouxe a boa notícia que havia um homem passeando, andando pela Galileia e fazendo milagres. Quando ele desce do barco, a multidão cerca Jesus, eles começam a trazer os enfermos da região. E o pedido deles foi simples: Senhor, nós queremos que o Senhor permita apenas que os enfermos toquem nas suas vestes, na borda das suas vestes. É só isso que nós queremos. Porque é muito provável, já tinha chegado a notícia da cura da mulher do fluxo de sangue. Porque no capítulo 9 de Mateus vai narrar a cura dessa mulher. Essa mulher saiu também da onde ela estava ali isolada por conta do período dela, tendo um fluxo de sangue. Ela saiu determinada que se ela tocasse apenas nas vestes de Jesus, seria curada. Ela tocou e foi curada. Então provavelmente chegou para eles essa notícia, que se você simplesmente tocar nas vestes, você seria curado. E a fé do povo foi tão grande, que no final do capítulo 14, vai dizer que todos aqueles que tocaram nas vestes de Jesus foi curado. Tamanha era a fé daquele povo. Então, diante de toda essa movimentação, cura, milagres, aí termina o capítulo 14 dizendo que todos que tocaram foram curados. Vai começar o capítulo de número 15, o primeiro verso dizendo que vieram os escribas e os fariseus de Jerusalém. Os religiosos vieram ao encontro de Jesus. Eles estavam inconformados com tudo o que Jesus estava fazendo, com os ensinos. Mas como não tinha do que acusar Jesus, eles decidiram acusar os discípulos de Jesus. Então eles começam a dizer que os discípulos estão negligenciando a tradição dos anciões. Não é nem a lei de Moisés, eles não estão descumprindo a lei de Moisés. O verso 1 do capítulo 15 diz: eles vão questionar porque eles estão simplesmente não cumprindo a tradição dos anciões. É isso. Aí Jesus vai responder eles. E a resposta de Jesus deixa eles desconfortáveis, alvoroçados. E aí o clima fica tenso. Então, você vai ler os próximos versos, você vai ver que a resposta de Jesus não agrada. Jesus chama eles de hipócritas. A situação fica tensa. E é nesse momento que inicia o verso 21. E saindo dali,
nesse clima tenso. Jesus teve que sair. E essa não é a primeira vez que Jesus teve que fugir. E não porque estava fazendo algo errado. Nem tão pouco Jesus, nem tão poucos discípulos. Mas não é a primeira vez que Jesus tem que fugir. Jesus já tinha saído de outros lugares. Então Jesus sai. E o texto diz que ele foi para a região de Tiro e Sidom. Ele vai para além das fronteiras da Galileia. Jesus está indo para a terra de um povo não judeu, os gentios. Então é um escape. Marcos vai dizer que Jesus ele saiu e chegando em Tiro e Sidom, ele vai entrar em uma casa, porque ele não queria que ninguém soubesse aonde ele estava. Talvez a ideia era, olha, eu vou ficar quietinho, esperar abaixar a pressão, está muito quente o ambiente, e aí nós retornamos. Talvez Jesus, olha, eu vou para uma casa, a gente planeja o nosso retorno para Galileia, para dar sequência no ministério, aquilo que nós temos que fazer. Então Jesus foi para um lugar e ele não queria que soubesse onde ele estava. Mas não tem como, gente. A conversa espalhou facilmente. Naquela região já tinha chegado notícias sobre o que Jesus estava operando, o que Jesus estava fazendo na região da Galileia. E esse povo gentil, de forma alguma pensava na possibilidade de ir para a Galileia se encontrar com Jesus. Os judeus tratavam esse povo de uma forma muito rude, dura. Nós vamos entender no texto, eles chamavam o povo de cão. Então não havia possibilidade alguma. Agora o Jesus, que eles não podiam ir até a Galileia para se encontrar, estava no território deles. E a notícia chegou para essa mãe. Aí o verso 21 diz que ele sai, chega em Tiro e Sidom. O verso de número 22 vai dizer que essa mulher cananeia vai ao encontro de Jesus e ao avistá-lo ela começa a gritar de longe: Filho de Davi. Ela chama ele de Senhor, Filho de Davi. Aí ela diz: tem misericórdia de mim, de mim. Isso são detalhes, mas olha, ela diz: tem misericórdia de mim. É como se ela estivesse dizendo assim, ó, eu sou estrangeira, não sou digna da sua atenção, mas eu clamo pela sua misericórdia. Então antes dela falar qualquer coisa, ela está pedindo permissão para falar. Ela diz: eu não sou digna, tem misericórdia de mim, eu sou estrangeira, mas eu sei quem o Senhor é. Essa mulher vai ensinar que não basta a gente saber o que a gente quer. A gente precisa buscar no lugar certo, a pessoa certa. Ela chega mostrando: eu sei quem você é. Tu és Senhor, tu és filho de Davi. E eu creio. Na região dela, eles adoravam outros deuses. Tinha templos de outros deuses. Mas ela abriu mão de tudo isso para dizer: não, eu sei quem Ele é. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é filho de Davi, eu creio em tudo o que eu ouvi a respeito dele. Então não se trata só de saber o que nós queremos. A gente precisa saber aonde buscar o que nós queremos. Com quem buscar. Então, ir ao lugar certo, procurar a pessoa certa. E aí aqui, quando eu falo de procurar a pessoa certa, gente, dependendo da situação, procurar a pessoa certa é procurar um médico. Mas em outros momentos, procurar a pessoa certa, não que quando eu procuro o médico eu não creio em Cristo, mas existe momento que a única pessoa que pode fazer algo é Jesus. Então, tão importante quanto saber o que quer é saber a quem procurar e aonde procurar para encontrar aquilo que eu quero. Talvez existem coisas que nós estamos buscando há anos
E cabe a reflexão: será que eu estou buscando no lugar certo? Será que eu estou me envolvendo com a pessoa certa? Será que a minha expectativa foi depositada na pessoa certa? Então, às vezes, a gente fica pensando que as coisas não acontecem na nossa vida e tentando achar o motivo pelo qual não acontece. O que eu tenho feito de errado? E às vezes é simples, está diante dos nossos olhos. É incrível que às vezes o óbvio é tão óbvio que a gente não consegue enxergar o óbvio. Aí precisa que alguém venha e diga algo simples. Aí a gente fala: como é possível? Eu não tinha visto isso antes. Não é assim? Às vezes é algo simples. Então não basta apenas saber o que quer, mas aonde encontrar, aonde buscar o que eu quero. Porque se eu souber o que eu quero, mas eu buscar no lugar errado, se eu encontrar, eu vou encontrar algo errado. Ou eu não vou encontrar nada. Então essa mulher vai ensinar que ela sabe o que ela quer. E ela foi buscar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Então ela chega diante de Jesus: tem misericórdia de mim. Então ela reconhece que ela não é digna. Então ela não vem como uma filha que quer pressionar o pai para que o pai dê a ela o que ela precisa. Ela não vem na condição de quem tem direito a qualquer coisa. Porque em nossos dias tem sido difundido essa história que nós, como filhos, nós temos direito a tudo. E de fato temos, mas a forma como você chega diante do seu pai, a forma como você pede, vai dizer muito sobre a forma como você vai ouvir a resposta dele a respeito do que você pede. E nem tudo o que a gente pede, os nossos pais vão dar. Por quê? Porque às vezes a gente pede pensando no momento, e o pai tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. E isso é uma questão não só quando nós falamos na relação interpessoal de pais e filhos, mas quando nós falamos na relação de filhos com o nosso Pai eterno. Então quando eu vou, ainda que eu tenha o direito de tudo, eu preciso chegar com humildade. Então, sabe o que quer? Sabe aonde buscar? Sabe quem pode ajudar? Então chegue com humildade. Porque a humildade abre as portas. Então, chegue com humildade. E ela chega dizendo: eu não sou digna, mas tenha misericórdia de mim. Depois ela vai dizer o que está acontecendo. Primeiro ela reconhece ele como Senhor. Ela diz: eu sei quem tu és. Reconhece quem é Deus. Olha, isso daqui já seria uma aula de como entrarmos na presença de Deus em oração, em adoração. Primeiro, reconhece quem Ele é. Depois, reconhece quem nós somos. Depois, ela vai falar o que está acontecendo. Às vezes a gente faz o contrário. A gente já chega gritando o que a gente precisa, se colocando na condição que nós somos filhos e temos direito a tudo. E como se o pai fosse nosso mordomo. Então ela dá uma aula aqui. Ela reconhece quem ele é. Depois ela reconhece quem ela é diante dele. E agora ela vai dizer: olha, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. É diferente mulher dando a notícia, né? Porque a mulher consegue despertar o senso de urgência no homem, gente. É incrível isso. Às vezes algo simples, a forma como a mulher fala, ela consegue despertar o senso de urgência. Então ela chega a falar: minha filha está terrivelmente endemoniada. Se fosse um homem, ia dizer: meu filho, minha filha está endemoniada. Mas mulher, ela consegue, é uma habilidade natural das mulheres. Então ela diz: olha, minha filha está terrivelmente endemoniada. A menina sofre. Ela vem clamando. Aí o verso 23 diz que Jesus não respondeu palavras. Depois de tudo que ela fez, a gente olha e fala: é o caminho certo a seguir, serve de referência. Mesmo assim, Jesus não respondeu.
Sabe o que isso me ensina? Que não tem jeitinho certo para fazer Deus responder o que eu quero ouvir. Não tem jeitinho certo para que Deus responda no meu tempo. Porque criamos essa ideia que se a gente fizer tudo certo, Ele vai atender o nosso pedido, a nossa necessidade, o que nós estamos querendo. Então, qual é a receita do sucesso? Se tem uma coisa que me deixa em crise, é qualquer coisa que diz assim: 5 passos para Deus te abençoar. Pronto, a receita do sucesso. 5 passos para alcançar a sua cura. 5 passos para isso aqui. Gente, não tem. Você pode fazer tudo certo e ainda assim Deus permanecer em silêncio. Ele, como Deus soberano, se guarda ao direito de responder quando Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se você se relacionar com Ele na expectativa de algo diferente, certeza, você vai se frustrar. Então ela fez tudo certo. E Jesus não respondeu nada. Ficou em silêncio. Você já viveu essa experiência? De você orar por algo específico durante um bom tempo. Às vezes você está semanas orando por algo e você precisa de uma resposta urgente. Ou você já está orando há muitos anos por algo. E o sentimento que você tem é que Deus não responde. Qual que é a sensação diante disso? A gente ora e Deus não responde. Qual que é a sensação? Frustração. É ou não é, gente, frustrante orar? Não tem nada melhor do que quando nós oramos e Deus responde de imediato. Você ora na segunda de manhã, na segunda noite, Deus usa alguém para falar com você. Isso é maravilhoso, mas quando Deus não responde é frustrante demais. Dói. Então entenda, ainda que você faça tudo do jeito certo, tenha calma, Ele vai responder, mas é no tempo dEle. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Mas esse sentimento de frustração tem sido um dos sentimentos que mais tem desencorajado os crentes a lutarem por aquilo que querem, porque diante da primeira frustração, muitos desistem. Basta apenas uma frustração e desiste. Principalmente em nossos dias que as emoções estão à flor da pele. O quesito emocional em nossos dias está superaquecido. Então a frustração tem sido um grande obstáculo para que muitos avancem. Mas quem sabe o que quer, luta pelo que quer. Então mesmo que o silêncio de Jesus, o texto diz que Ele não respondeu palavras. Ainda que isso tenha gerado uma certa frustração nela, não foi o suficiente para parar essa mulher. Mas aqui muitos já ficam pela metade do caminho. Na primeira frustração, já desiste. E aí, é claro, cada um vai fazer a sua autoavaliação. Você pode fazer essa análise, olhar para dentro de si e aquilo que você desistiu nos últimos meses. E aí talvez você desistiu por conta de uma frustração, ou você desistiu porque Deus não respondeu no tempo que você queria que Ele respondesse. Mas quem sabe o que quer, luta pelo que quer, e ela decidiu que ela não descansaria enquanto ela não alcançasse o que ela estava buscando. Jesus não respondeu palavras, ela continuou persistindo. Ao ponto que os discípulos, no verso 24, vão dizer: Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós, manda ela embora, despede ela. Olha só, se não fosse o suficiente o silêncio de Jesus, agora vem ainda a oposição. Porque no momento que nós mais precisamos,
O que não vai faltar é oposição. Pessoas que poderiam nos ajudar, em vez de ajudar, joga contra. É ou não é assim? Na hora que a gente mais precisa. E são pessoas que poderiam nos ajudar. Porque nessa situação, gente, não seria melhor os discípulos dizer: Senhor, atende ela e despede ela em paz? Não seria isso? Nós estamos falando dos discípulos, eles estão caminhando com Jesus. Então, olha, Senhor, atende ela e despede ela em paz. Não, eles poderiam ajudar, mas se tornaram oposição. Jogaram num time contrário. Eles estão dizendo: Senhor, manda ela embora. Ela vem atrás de nós gritando. Em vez de olhar para a persistência dessa mulher e falar: Deus, Senhor, tu precisa honrar essa mulher, é uma mulher muito persistente. Mas não, despede ela. Aí Jesus vai responder os discípulos. Então ela fala com Jesus, o texto diz que ele não respondeu palavras. Agora os discípulos vão falar com Jesus para despedir ela. Ele responde os discípulos, não é ela, ele responde os discípulos. Aí a resposta dele para os discípulos é: eu vim apenas para a casa de Israel, para o povo de Israel. Eu vim apenas para eles. Parece até meio egoísta de Jesus dizer isso, ou aquela coisa de dizer: não, é exclusivismo, é só o povo de Israel. Mas, de fato, ele veio apenas para o povo de Israel, porque era apenas o povo de Israel que estava esperando o Messias. A promessa era para o povo de Israel. As demais nações não estavam esperando Cristo. Então ele está dizendo: olha, a minha missão, o meu Pai me enviou apenas para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai chegar o momento do povo gentil, vai chegar, mas eu vim exclusivamente para o povo de Israel. Só que ele responde isso para os discípulos, não é para ela. Então a resposta de Jesus para os discípulos foi um não para ela. Então, se ela ouviu a resposta de Jesus para os discípulos, a resposta de Jesus para os discípulos foi um não para ela, ainda que um não de forma indireta. Então, no primeiro momento, silêncio, ele não responde. Então, aquele tempo de silêncio. Depois, ela recebe um não de forma indireta. Porque na vida, a gente vai precisar lidar com alguns não, até a gente receber o sim desejado. Começamos a correr atrás de algo, buscar algo, estamos obstinados a conseguir alcançar isso. Só que até nós alcançarmos o sim desejado, a vida vai nos apresentar alguns não. E tem algumas pessoas que param no primeiro não. Então, se nós pensarmos que saímos numa maratona, já ficou metade para trás porque se frustrou no meio do caminho. Agora vem o não. E esse não ainda veio de forma indireta. Estamos prontos e preparados para lidar com isso? Com o silêncio de Deus diante do nosso clamor, ou a resposta ao contrário do que buscamos? Ouvir o não. Porque aí ouve o não, já desiste, já fica mais metade aqui. Tudo que ela queria era ouvir um sim, mas a resposta, ainda que de forma indireta, foi um não. Essa mulher ouviu um não. Seja sincero, você nessas condições, o que você faria? Silêncio, frustração. Agora você ouve um não. O que você faria diante dessa situação? Eu vou dizer o que ela fez. Ela não desistiu.
Ela ouve um não de forma indireta. Jesus dizendo para os discípulos: olha, eu vim apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Diante disso, olha o que essa mulher vai fazer. O texto diz que ela de joelhos adorou a Jesus. Essa mulher me constrange, porque eu já me vi em alguns momentos que depois do silêncio de Deus, frustração e ouvir não, eu quis desistir. E aí no ponto que eu queria desistir, eu olho para essa mulher, ela se prostra e adora. É constrangedor. Deus usar uma estrangeira, uma mulher cananeia. Ela adora. Depois que ela adora, ela se prostra, ela adora. Aí ela vai dizer: Senhor, ajuda-me. Primeiro ela se prostra, depois de passar por um período de silêncio, frustração, ouvir um não de Deus, ela não desiste, ela adora. Aí ela vai dizer: Senhor, me ajuda. Aqui, só esse versículo já traz lições preciosíssimas. Primeiro, que ela coloca a necessidade dela depois da adoração. Só que, primeiro ela adora, depois ela vai falar qual é a necessidade, depois ela vai falar: me ajuda. Só que, não só isso, mas ela vai dar aula aqui nesse versículo sobre intercessão. Por quê? Porque ela foi apresentar a situação da filha para Jesus. E aí ela chega no nível elevado de intercessão. Ela vai interceder na mesma intensidade como se ela estivesse intercedendo para ela. Então intercessão é isso, é se colocar no lugar do outro. Uma coisa é você orar pelo outro. Interceder é você se colocar no lugar do outro. E aí você orar pelo outro na intensidade que você oraria se a situação estivesse acontecendo com você. E isso é tão claro aqui, que ela se coloca no lugar da filha, que ela não diz: Senhor, ajuda a minha filha. Ela diz: Senhor, ajuda-me. Ela se coloca no lugar da filha. Ela está disposta a passar por humilhação, vergonha, o que for, para alcançar a cura, a libertação da filha dela. E aí você vai ver o nível de disposição de passar por qualquer coisa, ainda que seja uma situação humilhante, para alcançar o que quer. Depois que ela se prostra, adora, ela diz: Senhor, ajuda-me. Aí Jesus vai responder para ela, e agora de forma direta. Primeiro silêncio, respondeu não de forma indireta, agora ele vai responder de forma direta. E qual que é a resposta de Jesus para essa mulher? Ela fala: Senhor, ajuda-me. Ele vai responder para ela agora, não é mais para os discípulos, é para ela. Qual a resposta de Jesus? Não convém pegar o pão que é dos filhos, e não diz nem dar, ele diz lançar aos cachorrinhos. Ele diz não, só que agora é de forma direta. Se não bastasse ouvir o primeiro não, junto com a oposição dos discípulos, agora vem um não de forma direta. E o interessante aqui é que quando a gente ouve não, abre a possibilidade para contestação. Principalmente os pais sabem, se você fala não para o filho, ele vai querer contestar, ele quer te convencer do que ele quer.
Só que no caso aqui, Jesus não abre nem espaço para contestação. Por quê? Porque ele diz não e ele já dá o motivo. Não tem nem espaço para contestar. Ele diz: não convém pegar do pão, a provisão, aquilo que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. Gente, isso é humilhante. O termo era muito usado em um ambiente de ofensa entre os judeus e os não judeus. Então os judeus, eles falavam com uma arrogância, chamando as pessoas de cão. Era cão impuro, era cão gentil. Depois, mais para frente, a gente vai ver nos evangelhos, cão cristão. E era um termo forte e pejorativo isso, porque o contexto se dava em cães selvagens que moravam na rua, transmitiam doença. Então era algo humilhante, esse era o contexto. Mas aí você vai ver que Jesus ele não usa isso de forma pejorativa. Ele vai responder até que de forma respeitosa, ainda que dura as palavras. Então a resposta foi dura. Mas você vai ver que ele não usa de forma pejorativa. Então ele não chama ela de cão, ele diz: não convém dar aos cachorrinhos. A resposta foi dura, mas ainda que dura, respeitosa. Por quê? Porque essa mulher, ela tem agido de forma respeitosa com Jesus. Então ele diz: não convém. Vai, quem ainda não desistiu até aqui, nesse ponto, você ainda continuaria? Depois de silêncio, depois de ouvir um não de forma indireta, ter que lidar com frustração, agora se ouve um não de forma direta, ainda passa por uma humilhação. Diante dessa situação, você continua buscando o que você quer? Porque quem sabe o que quer, luta pelo que quer. Já ficaria mais alguns aqui. Não, esse nível de humilhação foi muito para mim, eu não desisto. Mas essa mulher não desistiu. Mesmo passando por tudo isso, ela não desistiu. É constrangedor. Ela vai responder para Jesus agora. Jesus respondeu para ela de forma direta. Agora ela responde para Jesus. Ele diz: não convém pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Aí ela vai responder e a resposta dela é simplesmente fantástica. Primeiro ela começa dizendo: sim, Senhor. Olha o nível de humildade. Ela não reagiu. Ela não absorveu a humilhação. Então, diante de uma possível humilhação, ela não absorve. O grande problema diante de uma situação e um ambiente que gera humilhação para nós, é o fato de nós absorvermos essa humilhação. Se você rejeitar essa humilhação, vida que segue. Quem decidiu humilhar vai prestar conta diante de Deus. Então o problema da humilhação é com quem humilhou. Se torna um problema nosso quando nós absorvemos a humilhação. E humilhação real e verdadeira foi o que Cristo passou na cruz do Calvário. Depois daquilo e morrer por nós, qualquer coisa que fizerem para tentar me humilhar é tão insignificante que eu decidi não absorver. A gente fala muito em nossos dias dessa questão, principalmente de racismo. Gente, de verdade, na vida inteira, se aconteceu algum momento, eu estava tão desligado que eu não absorvi. Eu não consigo ter na memória um momento que eu me senti humilhado,
não só por isso, ou por outras situações. Então o grande problema é quando a gente absorve isso. Depois que eu entreguei a vida para Jesus e eu olhei para o sacrifício, a humilhação que Ele passou em meu lugar, qualquer coisa, qualquer palavra se torna tão insignificante. Ela não absorveu. E aí ela vai responder: sim, Senhor. E aí ela vai usar o mais. Porque Jesus diz: não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela usa o mais. Quando a gente usa o mais, anula todo o resto. Mas, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Aí Jesus fica maravilhado com a resposta dela. Maravilhado. E ele vai elogiar a fé dela. Você vai ver Jesus apenas elogiando a fé em 2 momentos nos evangelhos. Essa mulher e o servo do centurião. Só os discípulos, a gente ouviu o oposto. Pedro, tu és um homem de pequena fé. Aos discípulos, vocês ainda não têm fé suficiente. Aqueles que andavam com ele todos os dias falhavam na fé. Essa mulher que ouviu, ela vai desenvolver uma fé ao ponto de Jesus olhar e falar: que maravilha, para tudo. Ele diz: mulher, grande é a tua fé. Ela só respondeu: Senhor, eu sei, eu concordo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí ele responde: grande é a tua fé. São detalhes, mas é algo simples para a gente entender por que é que essa resposta apresentou uma grande expressão de fé. Sabe por quê? Olha o que essa mulher está dizendo. Ela está dizendo: Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Qual é a menor parte de um pão? Qual é a menor parte de um pão? As migalhas. As migalhas. A menor parte de um pão é as migalhas. Você partiu o pão, o que vai cair é as migalhas. A menor parte de um pão. Olha o que essa mulher está dizendo para Jesus: Senhor, eu creio que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Eu creio que a menor parte desse pão é o suficiente para colocar todos os demônios que estão atormentando a minha filha para correr. Não precisa do pão inteiro. Eu creio que a migalha do pão é o suficiente. Porque ela entendeu que migalha também é pão. Na migalha tem a mesma essência que tem no pão. Se você analisar o pão e a migalha, você vai encontrar na migalha a mesma farinha, os mesmos elementos que você vai encontrar no pão. Ela está dizendo: Senhor, algo pequeno, ainda que para muitos seja insignificante, eu sei que isso é o suficiente para resolver a minha situação. Porque às vezes a gente fica pensando que para Deus resolver a nossa situação, algo que nós estamos enfrentando, a gente começa a arquitetar algo grandioso. Deus precisa fazer assim, assim, tem que fazer isso, vai levantar alguém, vai acontecer aquilo. Gente, é um plano. Essa mulher está falando: não precisa de tudo isso não, só isso. Se Ele fizer só isso. Então às vezes, decorrente desse plano de arquitetar que grandes coisas precisam acontecer ao nosso redor para resolver a nossa situação atual, a gente não consegue focar nas pequenas coisas, e nas pequenas coisas existem grandes milagres.
Migalhas também são pão. Eu não estou dizendo que nós devemos nos contentar com as migalhas. Eu estou dizendo que a gente precisa estar aberto para receber as coisas pequenas que Deus tem para a nossa vida. Porque através de algo muito pequeno, Ele pode fazer algo muito grande. Aí Jesus fica maravilhado. Olha o tamanho da fé dela. Alguns iam dizer, eu preciso do pão inteiro para curar a minha filha. Ela diz, não, basta a migalha para colocar todos os demônios, para curar a minha filha, é o suficiente. Ele disse, grande é a tua fé. Aí ele vai terminar dizendo, seja feito segundo o desejo do teu coração. Grande é a tua fé. E como consequência disso, filha, eu vou conceder o desejo do teu coração. E fora de tempo, sua persistência, sua humildade. Persistência porque ela não desistiu. Humildade porque diante da humilhação, ela permaneceu. E fé. Fé pelo nível de conhecimento de Cristo, na certeza do que Ele pode fazer. Diante de tudo isso, Deus olha para ela e diz, filha, que seja feito segundo o desejo do teu coração. Existem desejos em nossos corações. Se eu perguntar aqui, cada um tem um desejo, algo que tem buscado em Deus. O que Deus nos ensina essa noite é, olhe como é que está o seu nível de persistência. Olhe como é que está o seu nível de humildade. Porque entre o desejo do teu coração e o tão sonhado sim, a vida vai apresentar para você alguns nãos, momentos de humilhação, você vai sentir dor. Mas entenda que tudo isso são oportunidades para a gente provar para Deus o quanto a gente quer aquilo que a gente quer. Então as dificuldades, o não no meio do caminho, a humilhação, tudo isso são oportunidades para a gente mostrar o quanto a gente quer aquilo que a gente quer. Tudo isso que essa mulher passou, contribuiu para ela mostrar para Jesus o quanto ela queria o que ela queria. Então ele diz, verdadeiramente ela quer. E ela tem fé suficiente para isso. Grande é a tua fé, seja feito segundo o teu coração. Então eu não sei quais são os desejos do teu coração. Tampouco sei como tem sido a sua caminhada. Silêncio de Deus, frustração, ouvir um não. E isso para todas as áreas da nossa vida. Se você já desistiu, está pensando em desistir, que nessa noite essa mulher sirva de inspiração para o teu coração. Porque aquilo que está no teu coração, se vem de Deus, Ele não vai fazer, já está pronto. Vou dizer de novo, se o que está no seu coração foi gerado por Deus, Deus não vai fazer, já está pronto. Agora é uma questão de tempo e persistência até você alcançar isso. Mas essa mulher foi tão obstinada, tão persistente, que ainda não era tempo de Jesus atender os gentios. E ele disse, não é possível. Eu vou ter que me render diante do pedido, do desejo do coração dessa mulher. Tamanha persistência, humildade e fé. Então eu oro para que no tempo certo, Deus possa conceder o desejo do teu coração e você ouvir o sim. Mas eu sei que existem situações que clamam por emergência. Então diante disso, que Deus te dê dessa mesma ousadia dessa mulher, para que você consiga antecipar aquilo que você tem esperado em Deus. O salmista faz essa oração, ele ora dizendo, Senhor, apressa-te ao meu favor. É o seu senso de urgência
a sua persistência, a sua humildade e a fé vão te ajudar a caminhar e chegar no sim tão desejado. E o meu desejo é que Ele conceda o desejo do teu coração. Vamos ficar de pé, eu quero orar junto com vocês. Se de alguma forma Deus falou ao teu coração essa noite, eu queria que você fizesse a sua oração nesse momento. Que você pudesse olhar para dentro de si. E se as circunstâncias te fez desistir de algo, e você deseja hoje retomar isso, você sentir de sair do seu lugar e vir à frente, eu queria convidar você para nós orarmos juntos. Ou se existe algo que você tem clamado, e você não desistiu, a vida vai fazer de tudo para você desistir, o diabo vai fazer de tudo para você desistir. Então, quem parou a oração é para que Deus dê graça, você retome isso e continue a sua caminhada. Quem não parou, entende que precisa da graça para continuar caminhando. Se você também quiser sair do seu lugar e vir à frente, vamos orar junto. Se de alguma forma essa palavra tocou no teu coração e você quiser vir à frente e orar junto comigo, eu queria que você saísse do seu lugar. Esse é um momento muito particular, é você e Deus, você dizer para Ele: Pai, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Eu não quero desistir no meio do caminho. Eu não quero desistir por conta do silêncio. Eu preciso aprender a respeitar o seu silêncio. Eu não quero desistir por conta das frustrações. Eu não quero desistir porque eu ouvi um não da vida. Hoje eu entendi que tudo isso é simplesmente uma oportunidade para que eu possa provar o quanto eu quero aquilo que eu quero. Então, que cada não te faça um homem e uma mulher mais forte. Que as frustrações, ainda que possa te abater por alguns dias, por alguma semana, que após essa frustração você possa se levantar como um homem de Deus e uma mulher de Deus, determinado, obstinado a continuar buscando aquilo que Deus gerou no teu coração. Quer seja a sua vida profissional, quer seja a sua vida familiar, financeira, espiritual, acadêmica. Eu não sei, tudo o que eu quero dizer para você é que diante da história dessa mulher, nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de desistir. Jesus, Ele não desistiu de nós. Ele foi até o fim. Então, por conta do sacrifício dele, por conta do exemplo no sacrifício de cruz, por conta de exemplos como essa mulher cananeia, eu não me sinto no direito de desistir de nada. Se Deus for comigo em tudo que eu fizer, ainda que doa, ainda que eu ouça não no meio do caminho, ainda que haja frustração, eu não vou desistir. Quem sabe o que quer, luta pelo que quer. Vamos orar? Feche os seus olhos, comece a fazer a sua oração. Peça para que Deus renove as suas forças, porque eu sei que não é fácil continuar caminhando depois de ouvir um não. Eu sei que não é fácil continuar caminhando depois de passar por uma frustração. Eu sei, dói, mas eu quero dizer, você não está sozinho. Você não está sozinho. Então peça para que Ele renove as suas forças. Peça para que Deus derrame da graça, da determinação dessa mulher. Se você desistiu, hoje é noite de você dizer: Deus, eu desisti, mas hoje eu quero retomar isso. E diante dessa situação eu quero que o Teu nome seja glorificado. Pai, te damos graça pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Queremos Te agradecer pela Tua palavra, Deus. Palavra essa que vem de encontro aos nossos corações, trazendo renovo, alento. Porque a caminhada, Senhor, é difícil, Senhor. Dura é a caminhada. Ouvimos na caminhada duras palavras, Senhor, ouvimos não no meio do caminho. Às vezes passamos por frustração. O desejo é de desistir. Parece que não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas diante da palavra que nós ouvimos hoje, a gente viu, Senhor, através da vida dessa mulher cananeia, que se nós corremos para os Teus braços, se nós corremos aos pés de Jesus, Ele é socorro presente, Ele é a solução, Ele é a saída, Ele é a salvação. Então pedimos a Deus, diante daquilo que está em nosso coração, que o Senhor possa aprovar, que no nosso coração permaneça só o que vem do Teu coração,
e assim o Senhor nos ajude a caminhar, até que a gente possa alcançar tudo aquilo que o Senhor está gerando em nosso coração, não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor tem concedido a nós, e nós queremos caminhar de forma determinada. Então Deus, aquilo que queima no coração dos teus filhos, quer seja, Senhor, um casamento, quer seja, Senhor, o sonho de uma faculdade, quer seja, Senhor, um renovo no casamento, quer seja, Senhor, o sonho, Senhor, de algo, de algum bem material, aquilo que os teus filhos têm sonhado, se isso testifica no teu coração, que queime no nosso, se vem do Senhor, nos dê graça para continuar caminhando, até alcançarmos tudo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nós pedimos que entre marido e mulheres, Pai, que não desistam do casamento, lutem pelo casamento, que pais não desistam dos seus filhos, que os filhos não desistam dos seus pais. Senhor, não nos permita, Senhor, ficar pelo meio do caminho, não nos deixe fraquejar, tropeçar em pedra alguma. Sê conosco. Renova a nossa força, Senhor, que cada um possa sair daqui essa noite determinado a retomar aquilo que desistiu. Aqueles que estão na caminhada, que recebam da tua graça para permanecer firme e forte, caminhando, dando bom testemunho. A tua palavra diz em Apocalipse que a vitória é aqueles que vão até o final. Esses serão vencedores em Cristo Jesus, esses serão coroados. Senhor, nós queremos sim ser coroados dentro daquilo que nós estamos buscando, como profissão, Senhor, como os relacionamentos, mas acima de tudo, essa noite, o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a persistir no caminho da salvação, continuar perseverando até a volta de Cristo Jesus, até receber a coroa da vitória. Então não nos deixa desistir, Senhor, da nossa vida espiritual, da nossa salvação, da nossa família, Pai. Sê conosco. Nos levante como homens e mulheres corajosos nesse tempo, dispostos a passarem, Deus, pela dor, pelo não, pela frustração, pela humilhação, para que se cumpra a tua vontade e o teu querer, para que se cumpra, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam curadas, como foi o caso dessa menina, imediatamente curado. Eu não sei pelo que os seus filhos estão pedindo, mas a minha oração é: assim como o Senhor recebeu, assim como o Senhor respondeu de forma imediata aquela mulher, após ouvir, Deus, a expressão de fé dela, o meu pedido é que o Senhor possa responder hoje, de forma imediata, ao pedido, à oração dos teus filhos. Senhor, que essa seja uma semana de testemunhos, que aquilo que eles estão pedindo hoje no seu altar, eles possam receber hoje, possam receber no decorrer da semana, e dar testemunho que o Deus que fez milagre ontem, que fez milagre no passado, continua fazendo hoje, Pai. Te damos graça por essa palavra, te damos graça pelo teu amor, Pai, e fazemos isso no nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui, você pode abraçar quem está do seu lado e diz para ele: não desista, não desista, e se desistiu, volte. Abraça essa pessoa, pode voltar para o seu lugar. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Que Deus possa abençoar a sua semana, que seja uma semana de boas notícias. Para aqueles que desistiu, que seja uma semana de retomada, cheia de garra, determinação. Nós vamos encerrar com essa canção. No final, como o pastor Clóvis gosta de fazer, estaremos lá atrás. Hoje ele não está junto conosco, mas estaremos lá atrás, no fundo, no átrio, para poder cumprimentá-los. Mas vamos encerrar com essa canção. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana. Tem um Deus que não vai deixar